Vamos para o nosso próximo painel. Em um mundo cada vez mais instável, a resiliência deixou de ser uma escolha e passou por um imperativo estratégico, especialmente em setores altamente integrados, expostos como a mineração. Neste painel, vamos explorar como a inovação tem se tornado um pilar essencial para tornar a cadeia de valor do setor mineral mais ágil, sustentável e preparada para lidar com as incertezas do presente e do futuro. Com a missão de provocar reflexões estratégicas e moderar o painel, a resiliência da cadeia de valor da mineração através da inovação, convido ao palco Flávio Barreiros, Managing Director na Accenture. Envie suas perguntas para os participantes desse painel através do nosso aplicativo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, Leandro, e parabenizar pelo evento brilhante que vocês estão realizando, Mining Hub, e todas as pessoas do Mining Hub, não só você. Queria convidar para brilhantar o nosso painel o Bruno Vartuli, que é diretor da RET, o Carlos Melo, que é CEO da CSN, e também o Wendel Gomes, que é diretor executivo da Gerdau. Tem lá? Bom, só antes eu queria, vocês podem colocar os slides aqui, um minutinho? Tá aqui. Então eu gostaria de falar em 8 minutinhos aqui, dar um contexto para vocês, para a gente ser bem cirúrgico aqui no painel. A primeira pergunta para vocês é, se vocês fossem falar um setor cujo ele é referência, né, para resiliência, qual setor vocês falariam? Mineração veio aqui. Second chance. Audiência silenciosa. Vamos lá, então. Esse daqui são os setores, daqui é um estudo da Accenture, depois o Leandro vai disponibilizar para vocês, tá? Tem um estudo bem legal. Essa daqui são as cadeias que são resilientes, e as empresas vêm investindo em resiliência para criar vantagem competitiva sustentável nos negócios. Tá? Então, as cadeias aí de Aerospace and Defense automotiva, que vocês conhecem, são famosas, né? Vocês conhecem, elas têm práticas bastante sustentáveis e têm investido, os líderes têm investido muito, né? A gente recentemente fez projetos com Ford, Volkswagen, e eles têm criado visibilidade, investindo bastante em visibilidade end-to-end, essa é uma prática, e eles têm conseguido fazer isso aqui, ó, detectar rápido. Acho que essa é a primeira coisa. Quando a gente está falando em resiliência, são 3 coisas importantes: detectar rápido, responder rápido e, principalmente, restabelecer o nível de performance rápido. Então, são esses 3 grandes estágios que são importantes. Agora, quando a gente fala em mineração, a gente está falando de, para você ter resiliência, você tem fontes de variabilidade. Essas fontes de variabilidade, essas são intrínsecas ao setor, à economia, mas também são intrínsecas ao negócio de vocês. Então, tem instabilidade. A gente vai falar muito no painel sobre instabilidade geopolítica, sobre demanda crescente por minerais específicos, por exemplo, em função da eletrificação, e isso traz estabilidade, porque a demanda é incerta, o tipo de negócio é incerto, o tipo de mineral que vai ser usado é incerto. E a gente tem crises logísticas, né, em diferentes locais, em diferentes canais.
E a gente tem dificuldades, quando a gente olha para dentro do negócio, a gente tem alguns pontos que são muito importantes. A primeira é a confiabilidade dos ativos, a gente vai falar muito sobre isso. Então, se o que você gerencia, se você tem variabilidade, gera variabilidade, esse é um ponto muito difícil para a sua cadeia, porque é nesse lugar que você poderia ter mais confiabilidade e você poderia reduzir, inclusive, o impacto, o custo que uma preparação, né, uma flexibilidade traz para o seu negócio. A gente sabe que, em momentos de austeridade, trabalhar numa curva de custo muito à esquerda é super importante. Então, esse é um ponto importante aqui. O segundo são incertezas que aparecem à medida que a gente vai avançando na extração do minério, né? Então, ele vai ficando cada vez mais heterogêneo, e isso traz incerteza para o negócio. E, por fim, pressões de sustentabilidade. Então, resiliência não é só você se adaptar a variações de volume e incertezas, é você ter práticas de sustentabilidade para que você consiga ter mais flexibilidade de atuação em regiões, ser mais bem querido em regiões sociais, né, em localidades. É você cumprir práticas de carbono e você ter seu mercado menos limitado, né? Então tem coisas aqui super importantes para a gente. E aí, quando a gente olha em mineração, a gente está falando de baixa visibilidade, processo fragmentado, e quando a gente olha naqueles setores que a gente acabou de ver, a gente percebe que existem avanços importantes. Então, acho que o primeiro ponto aqui não necessariamente o benchmark está no nosso setor. O benchmark pode estar fora, e às vezes várias empresas fizeram investimentos lá, e a gente pode importar ou pode ter insights a partir de outros setores. Então, obviamente, isso tem um impacto. Quando a gente fala no negócio de vocês, no estudo da Accenture, a gente viu que 57, foi quase 60 bilhões de impacto aqui de revenue, e quando a gente olha em outros setores, eles tiveram 300, 400 milhões de impacto, bilhões, desculpe. Então, o que isso significa? Que tem muita gente investindo nessa temática. Quando a gente fala em resiliência, não necessariamente é algo novo, mas o principal a partir do momento em que tudo isso é global e as cadeias são conectadas, qual que é o principal ponto aqui? A dificuldade nossa de coordenar tudo isso de uma forma responsiva e intencional. Esse é o ponto importante aqui. E quando a gente fala, para encerrar aqui, quando a gente fala de uma cadeia de valor end-to-end, existem uma série de práticas que têm sido adotadas no setor ou fora do setor. Essas práticas partem de uma estratégia e configuração de uma cadeia, de uma configuração dos ativos, de uma visão end-to-end, da estratégia e execução, mas também passa por modelos operacionais muito mais dinâmicos, passa pela flexibilidade do portfólio, passa por tecnologias e o uso de agentes digitais, né, passa por operações autônomas, e tem uma série de coisas que empresas têm feito em diferentes setores que têm sido muito vantajosas. Só para ficar num exemplo, uma empresa de retail, ela está deixando de responder em semanas para responder em minutos, a partir do uso de torres de controle autônomas com Agent AI. Né? Então, são pontos importantes que eu acho que a gente vai debater aqui, as aplicações obviamente, para o setor de vocês. Fiquem à vontade em fazer perguntas, né? Mas só que lembrem-se que o benchmark não está só aqui dentro, o benchmark também está lá fora. Tá bom? Então, agora, o meu tabletzinho está aqui. Tá bom? Opa. Acho que você fechou. É o 4. Boa. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que cada representante aqui no painel pudesse se apresentar, né? E também falar um pouquinho, se na perspectiva de vocês, qual é o principal ponto, né, de dor que vocês acham que é vamos dizer assim, a maior prioridade a ser endereçada nos próximos 18 meses.
Se quiser começar, Melo, por favor. Posso começar? Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando e tentando trazer alguns insights aqui para vocês. Espero que vocês estejam fazendo bastante reflexões ao longo do dia. Eu sou Carlos Melo, estou hoje liderando a CSN Mineração, que é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, né? Vocês conhecem, está aqui pertinho da gente, operações ali em Congonhas, mas também ao longo da MRS e no terminal do Tecar lá em Itaguaí. Quase 20 anos de operação aqui na mineração. Passei 3 anos trabalhando com inovação, então muito feliz de estar me reconectando com esse mundo que tanto me ensinou e tem me ensinado. E quase desses 20 anos, pelo menos 18 lá na Vale. Então, bastante tempo na Vale, agora na CSN e um tempinho aprendendo um pouquinho sobre inovação. Acho que a gente vai falar sobre um tema fundamental, que é essa capacidade de resiliência. Isso tem a ver com o que a gente está vivendo, né? Na CSN Mineração, a gente está passando por uma grande transformação de uma fase onde a gente tinha minérios mais ricos, disponíveis e abundantes. Estamos passando por uma grande transformação para processar minérios mais pobres, né? Os itabiritos, mas que também tem muito valor agregado. Então, saindo de minérios intermediários, de produtos intermediários para produtos bem mais premium, que tem muito mais aceitação de mercado e tem um valor agregado muito maior. Por outro lado, com o desafio de como é que vai ser a resiliência da nossa cadeia da siderurgia para receber esses produtos que efetivamente são mais caros, né, e que contribuem para a transição energética, mas que pesam também no bolso das siderúrgicas. Então, um grande desafio é essa nossa capacidade de antecipar os cenários durante essa grande transição que está acontecendo, tanto na indústria da siderurgia, quanto no nosso próprio processo produtivo. É isso. Obrigado. Wendel. Bom, boa tarde. Também iniciar agradecendo aqui o convite para estar aqui hoje, dando parabéns aqui para o Mining Hub, por esse terceiro evento, né? Muito um sucesso aí, muito bacana ver essa plateia diversa aqui, esse atendimento grande que a gente está tendo, e esse evento bacana. Parabéns, Leandro e equipe toda. Meu nome é Wendel Gomes, eu sou responsável pela mineração da Gerdau, uma configuração particular, né? Nossa mineração é principalmente dedicada para abastecer nossas próprias operações. A Gerdau hoje, a gente tem ali em Ouro Branco a usina siderúrgica de Ouro Branco, é nosso maior ativo e uma das principais operações do Brasil, e o nosso foco principal é abastecimento próprio. O nosso desafio é o mesmo, né? A gente está fazendo essa transição para minérios mais pobres. Isso é algo que todas as empresas do setor mineral já vem observando há muitos anos. Quem não teve uma grande mudança ainda vai ter até o final da década. E esse desafio é um desafio interessante. A gente tem a chance de fazer produtos mais ricos, porque a gente é obrigado a processar o material, e aí, já que você está processando, você pode chegar num produto final melhor, mas você termina com um grande aumento de movimentação para o mesmo volume de produção, você movimenta muitos mais materiais, e essa carga toda que você movimenta, no final não vira produto, vira rejeitos. Então, você termina com a quantidade de resíduos na estéreo e rejeito muito maior para gerenciar, com uma pressão muito grande de custo direto ali nessa operação, mas também para garantir que aquilo não traga impacto socioambiental, né? Então, a gente tem um aumento muito grande de complexidade, ele não é trivial, e nos encontra aí agora, nesse momento, né? Nós estamos agora fazendo investimento numa nova planta, 3,2 bilhões de reais entre a mina e a usina, para poder fazer o uso desse material. Projeto super bacana, a gente vai produzir o pellet feed na mina, todo o resíduo empilhado a seco, 13 quilômetros de mineroduto para levar o produto até a usina siderúrgica. Um projeto bem bacana e bem inovador, né? O impacto socioambiental do mineroduto é muito menor, né? E está tudo muito bem endereçado. E aí foi muito legal, a gente recebeu esse ano o reconhecimento do IRMA, né? Initiative for Responsible Mining, garantindo ali, né, dando o selo ali de que a gente está andando na direção certa. Então, assim, trazendo aqui de volta, acho que a gente tem que colocar a nossa inovação em aumentar o rendimento desse processamento nosso, para a gente conseguir segurar o custo e segurar essa geração de rejeitos, e aí, na sequência, trabalhar nesse manuseio de rejeitos como foco aqui para o nosso trabalho. Esse é o desafio de negócio aí dos próximos 18 meses. Obrigado, Wendel. Obrigado, Melo. Você quer falar, Bruno?
pouco sobre você e sobre Perfeito. o principal desafio também. Tá, joia. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Acho que é uma honra estar aqui com vocês, com meus colegas. Parabenizar o Mining Hub pelo 2º ano de sucesso, o 3º ou 2º ano que a gente participa aqui nessa casa. Felicitar também o IBRAM. Acho que as iniciativas mais recentes da mineração, né, relacionadas à mineração, têm surtido efeito. A gente percebe no nosso dia a dia uma visão diferente da comunidade, da sociedade. Isso já é uma centelha ali que a gente precisa alimentar. E talvez, para não repetir, mas só complementar o que meus colegas falaram, acho que um desafio grande para eles, né, e a gente aqui na cadeia de serviços, by the way, aqui eu represento 2 áreas da RET, a área de ferrosos e a área de leves, a cadeia de produção do aço, a cadeia de produção do alumínio. Então, atuamos muito próximos, né, dos operadores de mineração, das siderúrgicas, né. Então, como gerenciar a flexibilidade operacional, né? Porque tudo que foi dito ainda tem um componente externo, que é o mercado, que ele é massivo e a gente não consegue controlar, né? A gente está vendo essa maluquice toda aí, recente, agora da América do Norte. Então, tudo isso impacta na decisão de negócios, na decisão de investimentos. Então, como que a gente consegue gerenciar os ativos existentes para permanecer ou para garantir uma flexibilidade operacional para quando tiver que tomar uma decisão de negócio? Então, eu acredito que os próximos 18 meses vão continuar muito nesse sentido. A gente tem trabalhado muito garantindo a extensão de vida útil de ativos para permitir que os operadores tomem as decisões corretas no tempo necessário. Então, é ganhar tempo para o dinheiro do cliente, né, para que a decisão mais inteligente seja tomada. Perfeito, perfeito. Bruno, tanto o Melo quanto o Wendel falaram um pouquinho sobre a dificuldade de obtenção do empobrecimento do minério, e isso gera mais pressão quando a gente fala de resiliência, né? Por quê? Porque agora a gente tem um trade-off, tem custos envolvidos, etc. Eu queria que você trouxesse para a gente que tipo de práticas que a gente pode trazer para trabalhar a resiliência dentro de uma cadeia de valor, como a cadeia de valor de mineração. Não, boa pergunta, totalmente. Acho que é bem o núcleo do que a gente vai falar bastante aqui, mas, primeiro, a cadeia de valor, ela está mudando de cadeia de volume para geração de valor de fato. Hoje pela manhã, acho que foi a Ana Sanches comentou sobre colocar a bota para conhecer a operação. Hoje, mais do que em qualquer momento da história industrial recente, nós precisamos conhecer nossa cadeia de valor, não só nossa operação, não só dentro do nosso escritório, mas nossos fornecedores, os subfornecedores, os parceiros, os investidores. Isso é fundamental, conseguir entender essa cadeia para criar o match e aí sim você começar a construir resiliência. Então, quando a gente sai da área técnica, né, se você ficar muito na área técnica, nós vamos falar de gerenciamento de ativo, prontidão operacional, tem uma série de termos aí, mas quando a gente está falando de decisão de negócio, se a gente não saber que aquela nossa decisão de médio prazo pode fechar um fornecedor que talvez é seu maior parceiro estratégico. Eu estou falando estratégico por quê? Porque ele é guardião até, às vezes, de um pedaço do seu IP. Você pode estar produzindo equipamentos que você tem propriedade intelectual, que ele durante 15 anos, talvez, ou menos tempo, ele participou. Então, tem um elemento, para não ficar um monólogo aqui, mas tem um elemento, acho que ele permeia isso, a resiliência, ela é fundamental, que é o gerenciamento de mudanças. A mudança no setor, nenhum tipo de mudança ela acontece naturalmente. A mudança, então, quando a gente fala de resiliência, cadeia de valor, a gente precisa ter um plano estruturado, muito bem comunicado, e uma disciplina muito rigorosa para acompanhar esse plano, para que a mudança ocorra. Então, sem isso, nós não vamos conseguir, de fato, criar resiliência. A gente pode ter uma percepção falsa de que a gente está com resiliência. E o change management, ele vem casado com o quê? O gerenciamento proativo de riscos. Que a gente percebe na indústria que tem muito espaço ainda para aprimorar e usar como ferramenta de tomada de decisão. Perfeito. A gente conversava, né, Bruno, nos bastidores ali, sobre outros setores que têm essa capacidade de, primeiro, detectar e planejar uma resiliência e, principalmente, conseguir colocar em prática e ter a sistemática de colocar em prática, né? A gente estava comentando sobre o case lá da Toyota. Se você me permitir, né? o Carlos pegou no meu pé aqui, pô, vamos contar muita história. Eu falei, então, uma historinha agora, Carlos. Eu sou economista de formação, então caí num segmento totalmente de engenheiro por acaso. E um dos trabalhos que eu fiz na minha formação foi, eu testei o modelo do JP Morgan para suscetibilidade a risco, é o Value at Risk.
como que o modelo, como o JP Morgan avalia a carteira dele todo dia, praticamente online, para saber se as decisões que ele está tomando vão ganhar, vão proteger ou vão criar fragilidade no ativo. Como é que a gente aplica isso na mineração, na siderurgia? É meio complexo, né? A característica dos investimentos são diferentes, mas o modelo mental é o mesmo. É por aí que começa. Acho que a transformação ela tem que começar na hora que você começa a entender o que é risco, como é que você gerencia risco, como é que você está na frente do risco para uma tomada de decisão. Usar, hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem dados à mão, inteligência artificial que nos ajuda muito a queimar a etapa de processamento de dados, né? Transferir tempo para análise, enfim, só contribuir um pouquinho. Obrigado, Bruno. O público aqui, hoje de manhã, ouviu o Pimenta falar sobre inovação, sobre escolhas, né? E um dos pontos que ele falou é que não necessariamente inovação só está conectada com tecnologia. Então, inovação pode ser em modelo de negócio, modelo de risco. Muito bem colocado. Aqui um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria que você, Wendel, trouxesse exemplos práticos aqui de aplicação de tecnologia. Agora ele falou um pouco de prática, de negócio, mas eu queria de inovação em tecnologia para trabalhar esse tema da resiliência. Legal. Então, assim, a gente agora está realmente falando de tecnologia, aplicação, e buscando trazer isso muito para uma perspectiva muito de curto prazo, né? Pegar um problema que está real, a gente entender profundamente aquele problema e atuar. O que é fundamental para a gente é o tempo todo integrar mais os processos, ser mais rápido na interpretação dos dados, muito dado disponível, e ter uma agilidade muito grande na decisão. A gente tinha, entre mina e o processo siderúrgico inteiro, 11 módulos individuais de otimização, né? Então, todos com o seu processo de decisão, muito bem já maduros, aquela coisa funcionando muito bem, mas aquele módulo otimizador que está acabando, né? Coisa que fica ali horas rodando e que a gente tem que dar um jeito de varrer da nossa realidade, né? Então, a gente agora está usando gêmeos digitais, a gente conseguiu integrar esses 11 módulos, a integração ela acontece em um nível muito baixo, ela pega da camada MES, ela pega direto os dados de automação, a gente conseguiu colocar todos os otimizadores ali dentro e colocar isso online, né? Então, está tudo rodando na nuvem, a gente colocou isso para rodar, e o bacana disso é que a gente consegue ativar isso por camadas, né? Então, se eu preciso tomar uma decisão de planejamento mais agregado para 18 meses, eu consigo. Se eu quero planejar o mês, eu consigo. Estamos na segunda fase disso, ainda tem mais umas 2 fases pela frente para fazer essa integração, mas para o nosso modelo, que é o modelo que sai da mina e vai até a fabricação das placas, o processo siderúrgico, foi muito rico, né? É um processo que ele conseguiu se integrar completamente, e agora a gente está com uma prova de conceito, um teste de conceito para usar IA, né? Então, a ideia agora, inclusive, é não ter ninguém alimentando os modelos. A gente vai, como está rodando, já está amadurecendo, a gente poderia jogar questões para a IA e a IA responder, né? O que eu preciso, o que acontece se eu quiser aumentar 10% de produtividade em tal lugar e deixar aquilo livre, né? Tem muito ganho nessa agilidade, né? A gente está percebendo um valor enorme nisso, pelo simples fato de você poder testar vários cenários, né? E no mesmo tempo que antigamente você ficava preso a 2 ou 3 ali. Perfeito, obrigado. Melo, falando um pouquinho sobre incerteza, né? Então, a gente sabe que a incerteza tem um pedaço que você gerencia, né? Eventualmente um ativo que você trabalha, depois a gente vai falar um pouquinho sobre confiabilidade de ativo, mas eu queria saber sobre aquela incerteza que eventualmente você tem que se antecipar a ela. Como que você vê o uso de tecnologia e práticas para você medir a incerteza, antecipar a incerteza? Legal, sim. Para mim, acho que tem um paralelo muito bom da gente fazer com o nosso cotidiano, né? Quem aqui está ansioso? Quem aqui está incerto sobre o futuro, o que vai acontecer no mundo, se vai ter guerra mundial, se não vai? Todos nós, né? Alô? Voltou. Obrigado. E eu acho que a resiliência pode vir nessa visão da incerteza no exercício dos cenários, né? A acessibilidade do ferramental passou a ser tão mais fácil, né? Tão mais utilizável, tão mais acessível, que a gente hoje pode exercitar ambiente de discussão de cenários de maneira muito mais fácil do que antes.
Então, para mim, o grande exercício dessa previsibilidade, de reduzir essa nossa ansiedade no ambiente dos negócios, é de poder simular esses modelos e promover as discussões de maneira mais fácil, mais rápida, mais acessível. Então, quando eu posso, por exemplo, simular que de determinadas frentes de lavra vão me gerar um determinado produto e que se esse produto for blendado de determinada forma, vai me entregar uma determinada margem, poder rodar isso milhares e milhares de vezes e testar várias e várias dessas opções, vai trazendo uma coisa que eu gosto de trazer o paralelo de uma certa tranquilidade. Eu acho que a incerteza vai reduzindo, a ansiedade vai se reduzindo, quando você começa a exercitar os diferentes cenários, começa a ver que dos cenários que pareciam todos negativos, começam a aparecer oportunidades de aprendizado ou de ganho. Um exemplo clássico que a gente viveu agora no início do ano, foi que a gente estava buscando ao máximo melhorar a qualidade do nosso minério, e ao testar e simular diversas formas de como a gente poderia atender melhor o mercado, a gente viu que a siderúrgica estava querendo, na verdade, um minério eventualmente mediano e um pouco mais barato, porque ela não estava necessariamente buscando a produtividade que a gente achava. Mas sem poder rodar vários cenários e exercitar essa cadeia e pensar diferente com ferramental, a ansiedade só aumentava, a gente só ficava mais preocupado, a gente só cobrava mais o time e acabava que a gente não saía daquele espaço. Então, acho que um grande exercício, uma grande oportunidade é a gente usar um ferramental mais acessível, começar a criar momentos de exercitar modelos disruptivos, modelos diferentes do que pode acontecer no mundo, que tanto vão surgir oportunidades, quanto a gente vai diminuir o nível de ansiedade do nosso time para encontrar boas soluções. Então, que a gente possa também ver a incerteza como oportunidade, ou o momento confuso como um momento de usar a tecnologia a nosso favor para trazer uma visão um pouco mais ou menos nebulosa do que está acontecendo, para que a gente possa achar boas oportunidades ali também no caos. Muito legal. Quando a gente fala de cenários, a gente também tem um input super importante. Então, a palavra visibilidade, e a gente tem chamado muito de visibilidade amplificada, é você entender e usar a inteligência para pegar essa visibilidade, traduzir isso em informação útil para os negócios, ele é super importante. E aí a gente vê, que estava falando de cadeias, a gente vê a cadeia automotiva, por exemplo, ela tem visibilidade a jusante e a montante, né, de vários elos do que está acontecendo, né, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de componentes críticos, etc. Quando a gente vai para o setor de mineração, a gente conversa muito com os executivos e eles reclamam de 2 pontos: fragmentação da cadeia e pouca visibilidade, principalmente adiante. Mas você, Wender, você é um privilegiado, né? Você tem visibilidade numa cadeia mais integrada. Você pode contar um pouquinho o que isso traz para você e, principalmente, que tipo de insights pode trazer para o grupo? Isso é muito legal, Flávio. A gente, em qualquer setor, a gente tem certeza de que conhecer o cliente é algo fundamental, e a gente quer saber mais do processo do cliente e se esforça enormemente por isso, né? Mas, realmente, quando essa integração ela é da forma como a gente tem lá, e depois de todo o trabalho que a gente fez, a gente tem uma perspectiva diferente para o quanto isso é concreto e verdadeiro, né? Quando a gente faz planejamento, a gente se cerca de premissas. Em função do tempo, né, a gente absorve ali, ou assume ali uma série de fronteiras. O ganho está em quebrar essas fronteiras e testar essas premissas, né? Então, eu admito que o meu cliente quer um minério com, no mínimo, 63% de ferro, e, na verdade, um teste simples, integrado ali, ia mostrar que podia rodar 62,5, ganhava dinheiro aqui e lá, e aí a agilidade que a gente está trazendo com o digital também permite fazer isso, porque a gente também coloca essas premissas por uma limitação de tempo, né? Então, assim, para eu poder fazer uma decisão no tempo correto, eu coloco ali alguns limites para poder ter um campo, né, uma área de decisão, e aí essas duas coisas juntas que são os insights lá. Mas eu quero trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva de cultura do time, né? A gente precisa, tem que estar atento o tempo todo isso. A gente ouviu no painel anterior aqui, muitas falas aqui sobre o tanto que, às vezes, a equipe não avança na aplicação da tecnologia, a equipe é analógica, né?
não pode ser analógica, né? A gente precisa dessas equipes todas embarcadas e buscando, ansiosas pela solução tecnológica, por esse desenvolvimento. E esse é um trabalho muito anterior ao que a gente está falando aqui. A gente tem que trabalhar na cultura da empresarial. Não dá mais para a gente ser chamado de analógico, né? Então, esse aqui é um fórum que mostra a vontade de fazer. A gente tem que levar isso para dentro das empresas. As empresas têm que funcionar diferente. Eu sou feliz também porque a gente está numa empresa que está conseguindo fazer essa renovação cultural. Legal, Wendel, muito insightful. A gente, Bruno, quando eu perguntei para o Melo, né, e para o Wendel, eles falaram muito sobre geração de cenário, né, ou seja, para você se antecipar alguma incerteza. O Wendel falou, legal, você gera o cenário, mas a equipe tem que conseguir, eu tenho a visibilidade, mas a equipe tem que conseguir fazer isso. Agora, muitas vezes eu vejo executivos extremamente desapontados, é a palavra, desapontados, porque eles, embora estejam todas as premissas ali corretas, você não tem uma variação climática, você não tem uma grande oscilação, determinados ativos, eles têm dificuldade de ter um throughput, né, alinhado ao que foi planejado. Então, confiabilidade do ativo ainda é muito importante. A gente falava ali também nos bastidores, principalmente quando ele está num ciclo final, ali, quando você deixa de investir, às vezes ele tem maior variabilidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre que práticas que a gente tem que ter para a gente conseguir mais confiabilidade do ativo, né? Quando a gente está falando em resiliência, a gente sempre fala em responder de maneira intencional, mas quando a gente responde exatamente o planejado. Então, por favor. Não, perfeito. A gente estava discutindo nos bastidores uma coisa e vou deixar aqui os operadores para me confirmar ou para me desmentir. Mas é muito comum, você faz um projeto para uma determinada capacidade, essa capacidade está começando a dar sinais de atingimento, você já está fazendo uma expansão, não necessariamente a combinação das duas capacidades vai ser atingida. Então, isso é muito comum e isso mata o seu capital. Você vai mobilizar muito dinheiro, não vai ter retorno, sabe-se lá quando, porque você não consegue medir. Então, só para simplificar, eu traria dois ângulos aqui. Realmente, durante esse processo e com as facilidades que a gente tem hoje de tecnologia e informação para trazer isso e medir, machine learning, twins, o Carlos falou de modelamento, você tem muita ferramenta para gerar cenários e ferramentas para fazer apuração real e comparar. E aí, como você trouxe na apresentação inicial, Flávio, a partir do momento que você estabeleceu um baseline modelado, a partir do momento que você tem as medições confiáveis, não é simplesmente saiu do instrumento, está valendo, não, com experiência, checada, confiável, double check, o que for, você tem que tomar decisão, você tem que aprender rápido e tomar decisão rápida. O outro exemplo que eu queria trazer nessa linha, e aí vocês me falam aí, pessoal, se é uma dor da indústria, que a gente, pelo menos o que a gente escuta, você trouxe lá setor de utilidades. Eu entendo que ali é saneamento, etc. Mas utilidades dentro de uma siderúrgica, por exemplo, não se vê decisões ou soluções de processo. Então, o que acontece? Você tem um problema, não tem ar comprimido, traz mais um compressor. Quer dizer, você não resolveu o problema, você mobilizou mais capital para gerar a sua saída temporária, né? seu output temporário ali, mas você não resolveu o seu problema de processo. E aí vale para água, vale para energia, vale para, enfim, calor, né? Trocadores de calor, etc. Então, assim, a gente tem trabalhado muito hoje, visto muito hoje, os ganhos marginais, o tanto que é importante o ganho marginal. Nós não estamos buscando $10 numa tonelada de minério de ferro, mas 50 centavos de dólar. Se a gente ganha 50 centavos de dólar numa tonelada para o nosso cliente, qualquer um faz a conta aí e sabe como é que isso vai lá no seu EBITDA. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de busca, esse tipo de engenharia, de fato, trazer realmente a engenharia como solução e como inteligência. Engenharia não pode ser, não tem outro propósito. Ele tem que trazer a solução, resolver um problema e com inteligência e retorno rápido. Isso que é o desafio que a gente tem do lado de cá na área de serviços. Excelente. A gente, avançando aqui um pouquinho, eu queria ouvir aqui, Bruno, quando a gente, continuando contigo aqui, a gente tem visto, e hoje de manhã se falou bastante, que a gente não tem mais tempo para testes, grandes testes, né? É um momento de austeridade, né? Muito importante na indústria. E
quando a gente pensa na inovação, como é que você vê, que tipo de coisas que a gente pode fazer para a gente ir além dos pilotos? A gente deixar de ficar fazendo pilotos e conseguir fazer um scale-up aí importante. Tá, não, é um excelente ponto. Primeiro, antes de qualquer coisa, austeridade não significa baixa inovação, pelo contrário. Assim como resiliência não pode ser simplificado, resistir apenas, sobreviver. Não, resiliência é muito mais do que isso. A resiliência é o momento que nós precisamos trazer inteligência e desfazer de soluções disruptivas para sair melhor lá no fundo daquela etapa. Então, a primeira coisa óbvia é fazer uma gestão de inovação, como você faz uma gestão de portfólio de projetos, gestão de investimentos. Então, você vai priorizar aqui, aquele prova de conceito que tem possibilidade de se amadurecer mais rápido e que vai atingir a maior dor sua de produção. Então, se eu tenho que escolher entre uma solução de inovação, uma ideia, um novo processo que traz resultado no curtíssimo prazo e uma outra que é para 5 anos, provavelmente você vai tomar uma decisão mais voltada no curto prazo até para financiar seu modelo. Mas isso aí obviamente, isso aqui é teórico, caso a caso, vamos viver. O que aconteceu no mercado de alguns anos, e o Mine Hub é um excelente exemplo disso. Antigamente, pouco tempo atrás, você só tinha desenvolvimento na área de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Hoje você tem fóruns de inovação, de Open Innovation, como o Hub, que você pode trazer dúvidas ou perguntas que você não está conseguindo responder ou quer testar, desde que não seja estratégica para o seu negócio, para um ambiente de Open Innovation. Então, facilita muito você mover as suas provas de conceito num ambiente de austeridade, ou seja, você compartilha o investimento com outros que querem fazer, obviamente você vai compartilhar o seu retorno, mas é um ganha-ganha. Então, de novo, tendo uma governança ágil para tomar a decisão, pensando realmente, qual é a minha ação de hoje, de curto prazo, que eu vou ter benefício de médio e longo prazo, ou não vou fechar a porta de médio e longo prazo, essas perguntas, ou essa filosofia de gestão, ela tem que estar bem implementada na empresa. Perfeito. E, Melo, vou insistir no ponto, obrigado, Bruno. O que vocês têm feito para sair dessas provas de conceito, dos pilotos, e para colocar a inovação em escala? Porque é uma coisa que o setor inteiro sofre bastante. Não, obrigado, porque eu já ia te pedir a palavra, cara. Esse é um tema que me incomoda assim profundamente. Eu acho que a gente tem que se criticar de vez em quando, de maneira muito transparente, do por que é tão difícil, por que a gente gosta tanto de fazer piloto, por que a gente é tão inseguro em adotar uma inovação, uma tecnologia ou uma solução. E para mim tem 2 falácias que a gente deveria se encarar no espelho de vez em quando se a gente não está fazendo isso. Uma que eu chamo de orgulho da autoria. A gente gosta de ser reconhecido como quem fez, quem foi o primeiro, quem validou, quem implantou. A gente é meio ciumento nesses casos. Eu acho que a gente deveria exercitar ser menos. E a outra é uma falácia que eu costumo chamar do aqui é diferente. Já ouviram falar aqui é diferente? Ou já falaram? Eu já falei. Eu posso falar tranquilamente, eu já fiz um bom exercício de consciência em relação a isso. Aqui é diferente. Então, a nossa insegurança, na minha opinião, vem muito dessas 2 coisas. Da gente querer o reconhecimento de ser o primeiro a fazer e da nossa necessidade de reconhecer, ou da nossa vontade de reforçar que na nossa realidade é diferente da do outro. Então a gente faz muito pouco, por exemplo, a troca de aprendizados entre empresas. Vou dar um exemplo legal que aconteceu semana passada, né, Wendel? O Wendel esteve lá em Casa de Pedra para buscar trocas e aprendizados em relação ao empilhamento do rejeito, que é um desafio para todos nós. E ao se dispor a ir lá e visitar, a gente aprendeu pra caramba com eles também. Fez a mesma coisa, agora o Gustavo esteve lá também em Brucutu fazendo isso com a Vale. Quando a gente foi começar o empilhamento, eu estava na Vale, a gente foi na CSN para aprender. Mas é muito difícil a gente ter essa mesma abertura para piloto. Então, se fez um piloto lá na Anglo e funciona legal na CSN, eu deveria ser muito mais aberto a não precisar fazer o piloto também na CSN para depois querer fazer uma fase de escala, para depois talvez chegar na adoção. Um tapa na cara que eu levei foi quando eu fui para a Austrália para ver como estava a operação lá de caminhões autônomos, né? A gente falou bastante sobre isso recentemente.
Eu tive lá e naquela sensação de que eu ia ver ainda uma coisa que todo mundo começava devagarzinho e depois ia expandindo aos poucos, né? Eu cheguei lá e o cara meio perguntou para mim assim, mas vocês ainda estão falando de não autônomo, sem ser autônomo? E aí eu fiquei com vergonha, porque eu estava querendo fazer um piloto, começar devagarzinho, colocar um caminhão para ver como ele funciona, morrendo de medo de como isso ia acontecer. Então, queria muito provocar vocês, primeiro assim, a gente pensar em escala, a gente ser muito crítico se realmente precisa de piloto, a gente buscar o aprendizado com os outros e a gente não esperar que as empresas façam os grandes programas de colaboração, mas a colaboração aconteça assim, ó, do Wendel que conheceu o Melo, que pegou o telefone e ligou e falou, posso ir aí ver como vocês estão fazendo? Que a gente às vezes pode achar que as empresas são concorrentes, que não vão ter abertura, mas no final do dia as pessoas se conhecem, elas olham no olho e elas têm dificuldades parecidas e elas se ajudam mais do que a gente imagina. Então, eu acho que depende muito de uma questão comportamental. Da gente se olhar no espelho e parar de querer ter o orgulho de ser o autor daquela boa ideia, daquele bom piloto. Da gente não se incomodar de que sim, vão ter algumas diferenças, mas que elas não são inviabilizadoras de uma adoção mais colaborativa das soluções que estão surgindo por aí. E aí, fazendo o link, eu acho que o Mining Hub tem essa possibilidade. Os pilotos que a gente faz no Mining Hub, as startups que validam em uma operação, a gente compartilhando, a gente pode aprender muito mais rápido juntos. Eu acho que sozinhos a gente vai devagar, a gente vai ter insegurança, a gente vai querer fazer piloto e depois a gente vai ficar sofrendo porque a gente nunca vai chegar na escala. Mas juntos a gente pode realmente conseguir ter muito mais conforto, segurança para ir para uma questão de escala maior. E aí, se a gente quiser transformar a indústria como a gente precisa, a gente não vai conseguir fazer isso migalhinha por migalhinha. A gente vai ter que ter um pouco mais de ousadia, um pouco mais de humildade para aprender com o outro, e um pouco mais de coragem para adotar as coisas em escala, em vez de ficar presos nos pilotos eternamente. Ótimo. Primeiro, parabéns, né, pela iniciativa de vocês, é um benchmark para o setor. E eu queria saber, então, já que ele contou essa história, Wendel, na sua visão, esse tipo de iniciativa, né, de colaboração entre as empresas do setor, ela é mais pontual, que foi o caso de vocês, ou você já vê um avanço mais setorial nessa direção? E eventualmente, o que você enxerga que poderia avançar ainda mais? Bom, primeiro, legal os comentários do Carlos, né? A gente vê que está melhorando, mas a gente sabe que tem muito mais a fazer, né, Flávio? A gente tem um caminho para andar. Eu acho que igual aqui o Mining Hub, né, e aqui na regional a gente tem ainda o FIENG Lab. A gente na Gerdau participa de um polo em Recife e outro em São José dos Campos, que tem característica bem parecida de apoio à indústria. Aqui é um lugar onde as empresas, os fornecedores e os competidores se encontram, né? É um local onde a gente pratica e é viabilizador, né, para essa colaboração entre a gente. Eu acho que a gente pode fazer mais, né? Eu acho que a gente pode fazer mais. Nesse ambiente de rejeitos, a gente está vendo um case muito bacana, né? O setor todo vê essa migração da barragem né, não poder mais utilizar barragem, de ter que usar empilhamento a seco de rejeitos, como algo setorial, né? A gente tem muita colaboração entre a gente, né? A CCN abriu as portas para a gente desde sempre lá, com isso eles saíram muito na frente em relação ao empilhamento a seco, e a gente tem isso com todas as outras empresas, muita conversa entre a gente, né? Está sendo muito fácil, o IBRAM está tendo um papel, né, Mancini? O IBRAM está tendo um papel central nisso. Aqui está andando muito bem. Acho que a gente pode usar esses cases que a gente tem aqui e no caso de rejeito para ampliar e fazer mais, sabe? Acho que tem mais para fazer aí, né? Tá bom, mas pode melhorar muito. Muito legal, Wendel. Colaborando um pouco, a gente fez um estudo globalmente para diversos setores, onde a grande pergunta de pesquisa era: o que as empresas fizeram, as empresas líderes que inovaram, fizeram nesse aspecto da resiliência para ganhar uma notoriedade, um diferencial competitivo? A primeira coisa que apareceu foi elas conseguiram escolher exatamente qual era a principal alavanca que eles precisavam trabalhar, e eles tiveram a disciplina, que foi um pouco do que o Bruno colocou, de ir até o fim. Então, eles fizeram uma escolha de uma das avenidas que era relevante para o negócio delas, e elas foram, um ponto que o Melo colocou, elas foram até o fim, elas não ficaram ali só no piloto, elas foram até o fim.
não abriram diversas frentes de trabalho que dispersa energia também. Então, esse é um insight aqui para colaborar. A gente já está se aproximando aqui para abrir para perguntas. Eu queria ouvir de você, Melo. O Wendel falou um pouquinho sobre pessoas, né? Falou do time dele, falou da cultura. Eu queria ouvir de uma forma mais ampla, né? Que a gente está falando de resiliência, e na resiliência a gente falou de tecnologia, né? E a gente está falando de, daqui a um tempo, o homem trabalhando com a máquina, né? E coexistindo, convivendo ali numa estrutura meio que conjunta, e tendo que usar e programar e dar comandos para a máquina. A gente sabe que daqui a um tempo isso aqui é realidade, né? Se já, e para algumas empresas já é hoje. Então eu queria ouvir de você como que a gente trabalha o upskilling dos nossos talentos para que a gente consiga avançar nessa jornada. Bom, eu tenho uma visão muito prática de que a gente vai voltar no que o Wendel falou, que é a cultura. E a cultura, apesar de parecer algo, né, muito etéreo, mas não é muito pragmático. E eu tenho uma visão muito simples de que a gente deveria focar em criar o bom ambiente para que essa resiliência, essa adaptabilidade, essa flexibilidade ou o upskilling possa acontecer. Eu acho que esse é o papel de quem está liderando. Então, se a gente não consegue ter um ambiente onde as pessoas veem que os problemas são oportunidades, a gente está falhando. Se a gente não tem um ambiente onde as pessoas veem que o erro é aprendizado, o erro honesto é aprendizado, a gente está falhando. E se a gente não consegue reconhecer os pequenos avanços também como coisas grandiosas na direção correta, a gente também está falhando. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar muito mais numa cultura que permita o aprendizado, que valorize esse engajamento sobre o aprendizado, do que necessariamente o conteúdo que vai precisar ser aprendido daqui para frente, porque nós não vamos acertar no que precisa aprender hoje. A gente acha que é inteligência artificial hoje, mas eu prefiro que meus filhos sejam pessoas que se adaptam rapidamente, que entendem que aprender é gostoso, que se eles errarem e entenderem que isso é bom para poder melhorar, eles vão ser pessoas que vão conseguir ser resilientes e adaptáveis no futuro. Então, que a gente possa olhar a cultura de maneira mais abrangente nas nossas organizações, para permitirem que os nossos empregados enxerguem que essa jornada de aprendizado não acaba nunca, e que independente da mudança que vier, pessoas mais abertas ao novo, ao aprendizado, ao crescimento, ao mindset de crescimento, vão estar bem. Acho que é isso que a gente deveria estar focando quando a gente cria bons ambientes que vão ser resilientes e vão ser adaptáveis para esse futuro. Perfeito, super obrigado. Acho que a gente tem uma pergunta aqui que está falando muito sobre como que a inovação, a resiliência, ela caminha junta, né, com a performance. Acho que a gente falou um pouco sobre isso aqui no painel. Mas eu queria também perguntar para vocês sobre, olhando 5 a 10 anos. Olha que 10 anos é um exercício na linha dos cenários, é um exercício de futurologia bem interessante na atual circunstância, né? Queria que vocês olhassem o que é verdadeiramente indispensável para que a gente caminhe de forma resiliente, sustentável e competitiva para o futuro, né? E principalmente quando a gente pensa aqui, qual que é o papel da inovação nesse sentido, né? E sem deixar a performance de curto prazo cair, que foi um pouco da pergunta aqui que veio. Você quer começar, Melo? Posso começar? Puxa aí. Vamos lá. Bom, assim, gente, eu acho que é fundamental a gente trabalhar a escuta. Eu acho que a gente não vai conseguir transitar esse ambiente se a gente não ouvir mais, não trocar mais. O segundo elemento, então, na troca é a colaboração. A gente não vai fazer nada sozinho. Acho que é um mundo onde a conexão, a troca, o aprendizado em grupo, em rede, vai ficar cada vez mais poderoso. E por último, acho que eu vou colocar o meu exemplo pessoal, né? Eu viajo pra caramba durante a semana, eu só estou em casa com meus filhos no final de semana. E uma vez me falaram que resiliência era muito mais do que ser mais forte, mais resistente, né? E era também saber aproveitar os momentos que você tiver. Então, acho que um exercício que eu tenho feito é, em vez de reclamar que eu só tenho 2 dias com os meus filhos, é conseguir aproveitar mesmo que eu tenha 2 minutos. Então, eu acho que para a nossa resiliência para o futuro, para os próximos 10 anos, a nossa capacidade também de celebrar pequenas vitórias, fazer bons momentos com nossa equipe, pequenos reconhecimentos dos avanços vão ser fundamentais, porque nas fases difíceis às vezes esse pequeno ponto positivo que nos alimenta, que nos mantém, que nos sustenta. Então, que a gente possa manter também as pequenas pérolas de boas coisas nos alimentando aí nesse futuro.
Perfeito. Bruno, você quer comentar um pouco sobre Quero sim. essa perspectiva futura, em cima dos pontos do Não, e vou na do mesma Mel? linha do Carlos aqui, e tem uma definição de cultura, Carlos, não sei se vocês já ouviram, que a cultura empresarial ela é o reflexo, né, ou ela é definida pelo pior comportamento aceito dentro de uma organização. Então, se você normalizou isso, ali é a sua cultura. Triste, mas acaba sendo uma realidade. E pensando em 5 e 10 anos, do ponto de vista humano, né, como que a gente vai gerenciar essa mudança e gerenciar essa evolução, essa inovação, tudo que precisa fazer, é realmente a mudança de cultura pessoal, né? O Ender comentou uma coisa que é importante, não se discute mais digitalização. Como que a gente vai trabalhar isso, gerenciar isso? Então, tem uma palavrinha que eu acho que ela caminha muito próxima com inovação e sem más interpretações, que é ambição. Eu acho que a gente tem que ser mais ambicioso como indústria. Eu acho que já tem vários planos aí, né? A pauta do IBRAM, a pauta do Mining Hub, a pauta do MOU que foi assinado ontem pelas empresas e diversas outras iniciativas, refletem um pouco disso. A gente está se posicionando, fizemos um pacto para 2030, 2050. Vamos continuar com essa ambição no nível operacional. A liderança nunca mais... recentemente a gente participou de um outro evento sobre liderança aqui em Belo Horizonte. Para quem que a gente está entregando o nosso produto? Vamos nos perguntar. A liderança tem um papel fundamental hoje, nunca foi tão difícil e talvez não será tão prazeroso ser líder nesse momento. Então é papel nosso despressurizar o sistema e fazer crescer aqueles que realmente estão com o modelo mental adequado, alinhados, que esses vão nos levar junto com a tecnologia, e esses vão ser o motor das inovações para chegar daqui a 10 anos melhor. Perfeito. Wendel? Primeiro, eu concordo com tudo que Vai com os relatores. Concordo com os relatores. E acho que é tudo para dizer que a gente tem que ser protagonista, né? Então, a gente é que tem que puxar o mundo digital, a gente é que tem que buscar a inovação, a gente tem que ser o líder da descarbonização, o país está numa posição única em relação a isso. A gente tem que ser protagonista para isso, não tem que vir investidor, cliente exigir nada da gente. A gente é que tem que exigir a cadeia, né? Assumir esse protagonismo é central para a gente, e eu acho que isso concorda muito com o que o Bruno está falando. A gente tem que ter ambição disso, cair na frente, puxar. A gente é que está falando, estamos fazendo porque a gente quer, né? E eu estou muito positivo sobre o futuro. Eu acho que a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que ter ambição e tem que cair para dentro e fazer. Perfeito. Obrigado, Wendel. Acho que a gente aqui falou muito, a escuta que eu tenho nesse painel é que é quase que um paradoxo, né? Você tem, no momento mais digital, várias das características que a gente escuta aqui são características essencialmente humanas, né? Essencialmente de você ter uma capacidade de curiosidade intelectual muito alta, né? Para você poder aprender, você ter liderança para você e coragem, né? E ousadia para você conseguir fazer isso de uma forma bastante importante. A gente tem falado muito sobre, com os nossos clientes, etc., sobre essa capacidade do ser humano de aprender, cada vez mais aprender a aprender, né? Então, essa é uma característica que vai ser cada vez mais fundamental, porque você vai ter uma grande parte do trabalho sendo executado pela máquina, né? Pelos agentes digitais, etc., e o papel do humano trabalhando com essas máquinas, ele vai ser um trabalho de comandar, de liderar, de arquitetar, né? Então, esse é um ponto super importante. Então, aqui, primeiro eu queria agradecer, né, bastante a vocês, que enriqueceram bastante o painel, super insightful. Eu queria agradecer ao Leandro, né, pela oportunidade, né, e queria agradecer todo o público também. Fiquem à vontade, a gente vai disponibilizar para o Leandro também estudo que eu comentei, né? E aqui nesse painel a gente comentou vários pontos que são muito relevantes para o negócio de vocês, né? Então, trabalhar o tema da resiliência, ele é um tema que tem gerado sim vantagem competitiva para os negócios, né? Você perceber exatamente aquele corredor, aquela avenida que você deve atuar primeiro e escalar, ela pode ser uma grande fonte de não distração para o negócio, né? Porque se você abre diversas frentes, você tem dificuldade.
Aqui o grupo falou sobre práticas que são práticas de tecnologia, mas também práticas de gestão, que você pode trazer, que você pode dar salto de resiliência para o seu negócio. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a audiência, né, e boa tarde a todos.